Pai, Senhor, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Peço que você pegue a sua Bíblia aí, né? Vamos orar nesse momento, curva a sua cabeça e nós vamos estar falando com o Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença, e eu quero pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo venha falar com cada um que se dispôs nesse momento, meu Deus, a estar ouvindo a Tua palavra, a estar buscando ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar, Senhor, que o Senhor venha alimentar a alma, o espírito dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua bênção seja sobre a casa de cada um dos Teus filhos, Pai. Eu coloco, Senhor, a minha vida também diante do Senhor e quero dizer, Senhor, que eu dependo do Senhor, Pai. Quero pedir as Suas bênçãos nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, querida, a palavra que eu quero compartilhar tá lá em João, no capítulo 21. Abra sua Bíblia, pega a palavra do Senhor aí, junto com a sua família. Vamos ler lá em João 21, do verso 1 em diante, amém? Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Então, essa palavra aqui que o Senhor ministrou no meu coração para compartilhar com vocês. Então, nós vemos aqui que é a 3ª manifestação do Senhor Jesus depois da ressurreição dele. Ele aparecendo aos discípulos ali junto ao mar de Tiberíades, né? O que aconteceu? Eu vou resumir a história, explicar aqui um pouco, para depois a gente entrar e falar mais sobre isso, para entender o que Deus quer falar conosco. Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, e o Senhor já havia aparecido a eles 2 vezes, essa era a 3ª vez. Então, eles estavam ali meio deslocados, sem saber muito bem o que fazer da vida, né? E aí Pedro tá ali com um grupo de discípulos, aproximadamente uns 7 ali, pelo que eu entendi, e 7 contando com Pedro. E aí Pedro fala assim: eu vou pescar. E aí os outros, vamos todo mundo com Pedro, né? Vão pescar também. E aí eles pegam o barco, vão ali pro mar e estão pescando ali. Eles pescam durante a noite, eles não apanham nada, não conseguem peixe algum. E aí quando eles estão voltando, já de madrugada, eles avistam uma pessoa na praia, o Senhor Jesus. Mas eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem, eles não percebem que é o Senhor Jesus. E aí eles veem aquela pessoa grita para eles assim: filhos, tens alguma coisa de comer? Vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles falam: não, nós não temos, né? E aí, o que nós vemos aqui, eles não apanharam nada, o Senhor se preocupa ali com eles. E aí o Senhor grita para eles: lancem a rede lá do lado direito. E eles pegam, lançam a rede do lado direito
E eles apanham muitos peixes, 153 peixes grandes. E quando eles veem aquilo acontecendo, o discípulo amado, João, ele fala assim para Pedro: Pedro, é o Senhor. Pedro estava sem roupa ali, e ele se veste, pula na água, e ele vai se encontrar com o Senhor, enquanto os outros vêm trazendo o barco, puxando o barco que está pesado com aqueles peixes, mas a rede não se rompe. Apesar do peso, eles conseguem puxar aquilo lá para a praia. E quando eles chegam ali na praia, tinha ali brasa, tinha peixe ali sobre as brasas, tinha pão, e o Senhor tá preparando uma refeição ali para eles. E aí eles se sentam ali, e o Senhor fala para eles: ó, pega um pouco desses peixes aí que vocês pescaram, traz para cá também. Eles trazem, Pedro vai lá no barco, pega peixes, né? E eles se assentam ali, e a Bíblia fala que eles não ousam perguntar: quem és tu? Quem é o Senhor? Porque eles já haviam entendido que era o Senhor Jesus que estava ali falando com eles, que estava preparando aquele momento ali, aquele reencontro com eles ali. Amém? E aí eu quero estudar com vocês detalhadamente, assim, vamos analisar os versículos para a gente entender um pouquinho do que estava acontecendo. Amém? Então vamos ver lá. Olha, eu vou ler novamente o verso 1, do 1 ao 3, tá? Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui na palavra do Senhor é como que esses discípulos estavam. Eles viveram grandes coisas com o Senhor, eles viram milagres, eles creram no Senhor Jesus. E de repente o Senhor morre, o Senhor ressuscita. Então eles estavam sem entender muito bem o que estava acontecendo. Eles viveram grandes coisas com o Senhor, mas eles estavam num momento ali sem esperança, porque o Senhor já não estava com eles de maneira física. O Senhor havia morrido, ressuscitado, aparecido para eles 2 vezes antes, né? Anteriormente, mas eles estavam ali sozinhos na praia, eles estavam sozinhos. E eu imagino que eles estavam se sentindo desesperançados, sem saber exatamente o que seria da vida deles depois de tudo aquilo que eles viveram com o Senhor, mas sem entender muito bem o que ia ser do futuro, né? E aí, Pedro, a única coisa que ele pensa é: vou pescar, vou voltar a pescar, né? E aí, a gente vê em Pedro uma figura de líder, né? Porque a hora que ele fala: vou pescar, a turma fala: vamos junto, vamos pescar. A gente vê a liderança de Pedro. Mas Pedro, ele estava, eu acredito que mais desesperançado e sem rumo que os outros. Porque Pedro, no momento em que Jesus estava sendo levado para a crucificação, ele negou o Senhor. Então Pedro era o que estava assim na situação mais difícil, espiritualmente falando, que os outros. Os outros também estavam sem rumo, mas Pedro estava mais ainda, porque como prosseguir, como retomar a vida depois de tudo que ele viveu com o Senhor e depois ainda dele ter negado? Quer dizer, será que Deus aceitaria Pedro de volta? E o que seria do futuro, né? E às vezes nós também estamos assim. Nós começamos a nossa caminhada com o Senhor, nós vivemos grandes coisas com o Senhor, nós estamos ali, né, naquele momento tão maravilhoso com Deus, e de repente a vida vai tomando caminhos e a gente acaba se afastando do nosso Deus, a gente nega o nosso Senhor algumas vezes, e aí a gente se sente tão mal. Parece que aquela presença maravilhosa sai da nossa vida, porque quando a gente entristece o Espírito Santo, ele se afasta, né? O nosso Deus se afasta da gente. Por quê? Porque na verdade quem se afastou primeiro fomos nós. Então nós entramos nesse período de falta de esperança, falta de rumo, sem ter um norte na vida. E aí nós ficamos assim deslocados como Pedro. E qual é a ideia de Pedro? Vamos voltar a fazer o que eu estava fazendo antes. E quem sabe você está nessa situação.
Você está voltando a fazer exatamente o que você fazia antes. Mas isso não é do agrado do Senhor. E o Senhor quer trazer você de volta. Tanto é que o Senhor se manifesta a eles ali naquele momento justamente para trazer Pedro e esses demais discípulos de volta para a presença. Né? Não é porque o Senhor não estava ali fisicamente com eles que ele não estaria com eles. Porque a palavra do Senhor fala assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não precisa sentir o poder de Deus todos os dias para você crer que ele está aí com você. Amém? Então aí a gente vê Pedro, né, saindo do propósito, arrastando outros consigo, porque às vezes você é essa pessoa influenciadora que sai do propósito, e além de sair do propósito, você arrasta outros com você para fora do propósito para o qual Deus destinou você. E aí nós vemos aqui o verso 3 fala que eles pescaram durante a noite, eles nada apanharam, ou seja, eles estavam frustrados, né? Trabalharam muito, sabe aquela sensação de você trabalhar e não ter resultado nenhum? Eles estavam nisso, eles trabalharam muito, eles não tiveram resultados. Por quê? Porque quando você trabalha fora do propósito de Deus, você realmente não vai ter resultados. Vai ser só uma canseira, só um desgaste sem proveito algum. Foi um trabalho inútil, eles tiveram muita dificuldade, frustração, eles estavam famintos e eles não tinham alimento ali. E às vezes nós também, quando nós saímos do propósito, nós também ficamos assim, frustrados e sem o recurso que nós precisamos, porque a gente saiu do propósito do Senhor, eles nada apanharam, amém? Verso 4, a palavra do Senhor diz assim: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Então, chegou um momento em que a madrugada começou a clarear. E aí, Jesus estava na praia. E a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que os discípulos não reconheceram o Senhor. E quantas vezes, quando a gente sai do propósito, o Senhor fala conosco, a gente avista até o Senhor, mas a gente não reconhece. A gente não reconhece o nosso Deus, porque a gente está tão longe do propósito, a gente está tão fora daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e a gente não consegue nem reconhecer o nosso Deus, a gente não consegue reconhecer que Ele está nos chamando de volta, assim como os discípulos estavam nesse momento, sem saber quem é que estava lá na praia. E aí o Senhor, a gente vê aqui no verso 6, o Senhor fazendo algo com eles, tentando refrescar a memória deles. Olha só o verso 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar. Peraí, deixa eu só voltar aqui. O Senhor fala, primeiro o Senhor pergunta para eles: filhos, tendes alguma coisa de comer? Né? E eles falam não. Jesus estava ali na praia, eles não reconhecem o Senhor. E aí o Senhor grita para eles: filhos, tens alguma coisa de comer? Nesse verso eu quero comentar isso aqui, que o que eu percebo aqui é a preocupação do nosso Deus. Mesmo a gente fora do propósito, como os discípulos estavam, o nosso Deus preocupado com a nossa situação. Então essa palavra para você hoje é para você entender que você tá na situação que você tá, mas Deus se preocupa com a sua situação. E eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, do verso 25 em diante, a palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que se procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que eu percebo aqui nessa palavra? Eu falei para você de Jesus falando para eles, filhos, tens alguma coisa de comer? E Jesus preocupado com a situação deles. Nosso Deus é um Deus que se importa, Deus se importa com você. E aí a gente vê aqui nessa passagem de Mateus 6, né? A Bíblia falando aqui, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais dessas coisas. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa. Mas a palavra dele nos instrui a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que eu tenho para te dizer? Eu tenho para te dizer assim, se preocupa primeiro com a sua vida espiritual. Se volta para o Senhor, Deus sabe exatamente do que você precisa. Às vezes você está aí numa situação financeira muito difícil porque você mesmo se enrolou em tudo isso, mas Deus, Ele quer que você tenha uma vida de fartura, uma vida abençoada, Ele quer prover para você o pão de cada dia, o sustento, Ele quer suprir todas as suas necessidades, mas em primeiro lugar, busca o reino de Deus e a sua justiça, porque isso é o mais importante. Deus quer que você entenda o que é o mais importante na sua vida, e Ele se importa sim com o como tá a sua despensa, como é que tá o seu armário, como é que estão as suas contas, se elas estão pagas ou não. Deus se importa com você, amém? Deus se importa com a provisão da qual você necessita, né? Então nós vemos aqui o Senhor preocupado com eles, né? E aí o Senhor fala para eles, olha, eles falam que não tinham conseguido nada, não tinham conseguido peixe, e aí o Senhor fala para eles, né? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Ou seja, debaixo da direção dele, naquilo que ele te orientar, mas que saia do Senhor. Onde é que você tem que lançar a tua rede? Onde é que vai dar fruto? Onde é que você vai conseguir pescar? É ali onde o Senhor direcionar você, não exatamente onde você quer. Porque nós temos as nossas vontades. A gente fala, não, daqui vai sair a provisão para mim. É aqui que eu vou buscar. Mas Deus, Ele tem a direção certa para sua vida. Ele tem a orientação certa para que você entenda de onde vai sair o teu sustento. Amém? Para que você entenda que Ele está no controle de todas as coisas, que no meio dessa crise toda Ele não perdeu o controle, mas é Ele que tem a direção certa para você. Amém? Então lança aí a rede do lado que o Senhor te orientar. Aqui no caso, para eles foi do lado direito. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, porque a fartura veio no momento em que eles fizeram exatamente o que o Senhor ordenou a que fosse feito. Tudo bem? Amém? Aí a palavra do Senhor fala assim, que o discípulo amado, João, ele fala para Pedro, Pedro é o Senhor. E aí Pedro, ele estava ali sem as vestes dele, ele coloca as vestes, ele se prepara para entrar na presença do Senhor. A falta das vestes ali simboliza talvez o pecado, né? Ele estava despreparado para se encontrar com o Senhor, mas ele se prepara, ele coloca as vestes porque ele sabe que ele vai ter ali um encontro com o Senhor, e ele pula na água ali, ele vai ao encontro do Senhor, deixa os outros discípulos ali para puxar aquela rede cheia de peixes. E eu quero dizer para você, você está preparado para se encontrar com teu Deus? Porque o Senhor quer ter um encontro com você, o Senhor quer falar contigo, e talvez seja nesse momento que você está ouvindo a ministração da palavra, talvez você esteja sentindo um chamado de Deus para se voltar para a presença dele, porque você saiu da presença, você saiu do propósito, você levou outros consigo, você saiu daquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, o Senhor está te chamando de volta, e quando nós saímos do propósito, nós temos dificuldade para reconhecer a presença do nosso Deus. O Senhor precisa fazer algo na sua vida para você entender
que é ele falando contigo. E aí a gente vê a passagem aqui, o Senhor mandando lançar a rede à direita, ele repetindo algo que ele já tinha feito, né? Lá em Lucas, no capítulo 5, do 1 a 11, a gente vê o relato da pesca maravilhosa, o momento em que o Senhor empresta lá o barco de Pedro e que o Senhor fala com ele estava ali lavando as redes, desanimado também, né? Porque não havia pegado nada, e aí o Senhor manda ele voltar lá para o mar, para ele lançar a rede novamente, e ali o Senhor provê para eles uma pesca maravilhosa. E aí, nesse momento aqui, o Senhor repete a cena. O Senhor repete de novo o milagre, para ele entender que é o próprio Deus falando com ele. E aí, eu quero dizer para você, às vezes o Senhor está repetindo o milagre. Está repetindo o milagre na sua vida. Olha para a sua vida. Olha para o que Deus já fez. E olha para o que Ele está fazendo. Olha para o que Deus está fazendo. Ele está chamando você de volta com essa situação que você está vivendo. O teu Deus está te chamando de volta. Então volta para a presença do Senhor. Nós temos dificuldade, às vezes, para reconhecer o nosso Deus, a presença dele, quando nós saímos do propósito. Nós temos dificuldade para reconhecer a presença dele. Lá em Lamentações, a palavra do Senhor fala que... deixa eu só ler aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Então o Senhor está tentando tocar na sua memória, fazer você lembrar daquilo que Ele já fez, repetir o milagre na sua vida, para você entender que é Ele que está falando contigo. E lá em Lucas, no capítulo 5, a palavra do Senhor, no finalzinho ali desse trecho aqui, no verso 10, na parte B, diz assim: disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Então, o Senhor já havia trabalhado na vida de Pedro para ele entender que ele tinha um chamado para ser pescador de homens. Mas depois que acontece tudo, o Senhor morre. Pedro havia negado Jesus. O Senhor morre naquela cruz, o Senhor ressuscita, o Senhor já tinha aparecido aos discípulos 2 vezes. Eles já tinham ouvido esses relatos, né, participado disso. E aí Pedro, o que ele faz? Ele volta a pescar peixe. Mas ele tinha um chamado para ser pescador de homens. Às vezes você está aí assistindo e você é o Pedro que negou Jesus, que saiu do propósito, que está aí desanimado, desesperançado, achando que acabou tudo. Acabou para você. Mas essa palavra de hoje é para você entender que Deus continua tendo um propósito na sua vida e que Ele está te chamando para voltar a ser pescador de homens. Ele está te chamando para voltar para a essência, para o propósito. E Ele está repetindo um milagre na sua vida. Ele está repetindo a provisão na sua vida que Ele já deu em outros tempos. Então busque ao Senhor, amém? Busque ao Senhor de todo o seu coração. O que Deus tem para a sua vida é um tempo de conserto. Essa passagem que eu li, ela tá antes daquela parte na palavra do Senhor em que Jesus, ele tá ali assentado com aquela fogueirinha ali no meio, peixe, pão, e ele fala: Pedro, tu me amas? E ele repete isso 3 vezes. E ele fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, volta pro propósito. É isso que Deus tem para você também, um tempo de conserto, um chamado ao arrependimento, um chamado ao conserto com o teu Deus, amém? Então que você entenda essa palavra, que Deus está chamando você de volta, amém? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, e eu sei que o Senhor tem falado, Senhor, com cada um dos teus filhos, Pai. E eu oro a Ti, meu Deus, para que Teu Espírito Santo venha tocar nesse coração que está aí ouvindo, Senhor, e que essa pessoa venha se arrepender, essa pessoa venha entender, meu Deus, o Teu chamado para voltar à essência, o Teu chamado, meu Deus, para fazer diferença, Senhor, para ser pescador de homens, o Teu chamado, meu Deus, para retornar ao propósito. Senhor, abençoa a vida dessa pessoa, abençoa cada um que estiver assistindo, Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua vontade venha ser feita nessa vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe muito, que você guarde essa palavra no teu coração e que você obedeça ao seu Deus,
volta para o propósito, volta para a essência, volta para cumprir o teu chamado diante da presença de Deus. Amém? Deus abençoe muito no nome de Jesus.